Atos dos Apóstolos 9 vai ser o nosso texto base nesta noite. Antes de ler, gostaria de te convidar mais uma vez para fechar os seus olhos e orarmos pedindo para que Deus revele a sua palavra a nós. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui livremente podendo discutir assuntos acerca da tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa falar grandemente conosco. Usa a minha vida, Senhor, para honra e glória do teu nome. Que o nosso coração possa estar aberto para receber da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 1, nós vamos ler. Se puder acompanhar comigo. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via ninguém, e, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para tornar a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer por o meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, impôs-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para tornar a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Amém? É um texto conhecido da igreja. É um texto onde relata a conversão do apóstolo Paulo. E eu gostaria de tocar nesse assunto hoje com você, nessa noite, sobre a conversão desse homem. Quando eu estava estudando um pouco sobre a vida mais profundo do apóstolo Paulo, eu pude coletar algumas informações muito interessantes. Pude perceber o quão obstinado era esse homem. O quão impetuoso era esse homem. O quão radical era esse homem. Um religioso memorável. Era um homem zeloso segundo a lei de seus pais. Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros com o título Paulo,
o maior líder do cristianismo, chega a comparar como um touro indomável. Esse era Saulo de Tarso. Um religioso, um homem de vários títulos. Mas antes de me aprofundar um pouco mais no texto, eu queria falar também um pouquinho sobre a trajetória desse homem. Saulo, ele era judeu. Os seus pais eram judeus. Sua linhagem era pertencente à tribo de Benjamim, uma das principais tribos de Israel, pertencente ao filho de Jacó. Ainda e era hebreu. Além de Paulo ser tudo isso, ele também estudou com um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era tão importante na cultura judaica, ele era tão importante, um mestre tão importante, que ele não era conhecido como rabi, que era uma forma mais corriqueira de chamar mestre, mas ele era conhecido como Rabã, que significa nosso mestre. Somente Gamaliel possuía esse título. Em uma das escrituras da cultura hebraica, Mishnah, ele descreve que, desde que morreu o Rabã Gamaliel, o ancião, não houve mais reverência pela lei, e a pureza e a abstinência morreram ao mesmo tempo. Esse era o professor de Saulo. Além de Saulo ser instruído por Gamaliel, Saulo ele tinha uma dupla nacionalidade. Além de judeu, ele também era romano, por ter nascido em Tarso. E isso foi muito útil durante as suas viagens. Quando ele foi açoitado em algumas vezes, ele utilizou desse direito de romano para não passar por isso, pois os romanos não poderiam ser açoitados. Certo? Paulo era um erudito, dominava vários idiomas, pertencia à seita dos rigorosos dos judeus, os fariseus, além de ser membro do Sinédrio. O Sinédrio era o concílio maior dos judeus, composto por 70 homens maduros, cujo a função principal era legislar e julgar a vida religiosa e moral do povo judeu. Tudo isso era títulos de Paulo. Ele era o melhor dentre os homens. Paulo, ele era grande, ele era poderoso, ele era instruído, ele era respeitado durante toda a classe que ali ele representava. Mas esse homem precisou ter um encontro genuíno com Cristo, pois ele achava que estava no caminho correto. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele combatia era por um entendimento de destruir mais uma seita que talvez estava sendo instituída no povo. Esse era o intuito. Pois se você não sabe, não foi o primeiro Jesus que se intitulou Messias naquela época. Outros se intitularam Messias. Outros se diziam ser o Messias. E por esse zelo, Paulo fazia tudo o que ele fez para acabar mais uma vez com essas correntes dessas falsas doutrinas e que até nos dias de hoje nós combatemos. O Evangelho hoje está passando novamente por um período de renovo. A fase que nós nos encontramos hoje é voltar às Sagradas Escrituras. Porque nós nos dispersamos demais da verdadeira
mensagem de Cristo. E nessa noite, eu queria tocar em alguns pontos, cujo tema da nossa mensagem é os estágios da conversão, baseados na conversão de Paulo. Voltando para o texto, podemos extrair alguns pontos sobre a irresistível ação de Jesus. Jesus, quando se apresenta ao homem, é impossível rejeitá-lo. Jesus, de fato, quando fala com o ser humano, é impossível rejeitá-lo. No primeiro ponto, a humilhação antecede a conversão. Eu quis frisar bem a palavra humilhação, porque hoje, quem gosta de ser humilhado? Nenhum de nós gostamos de nos sentir humilhados. Por qualquer que seja, qualquer motivo que seja, isso nos incomoda. E a vontade de nos exaltar é muito maior do que nos humilhar. E Paulo precisou se humilhar diante de Deus para que ele fosse cheio do Espírito Santo. O intelecto humano, a nossa vontade de sermos tão inteligentes ou possuirmos tantas coisas, eu vejo que acaba muitas das vezes nos atrapalhando quando quanto a ter um relacionamento com Deus. É muito difícil um rico se converter. Não é verdade? É muito difícil uma pessoa muito inteligente se converter. Por que isso? A autossuficiência humana, eu sei de tudo, eu posso tudo, eu conquistei tudo o quanto eu quis, então eu não preciso de Deus. E isso nos impede de chegarmos a Deus. Na minha família, graças a Deus, eu desde pequeno fui instruído no Evangelho, cresci digamos, no berço cristão. Então, desde que eu me entendo por gente, eu ouvia acerca de Deus, ouvia acerca do sacrifício de Jesus. Então, isso está imputado na minha mente. Mas aqueles que nunca ouviram sobre o sacrifício de Jesus, é muito difícil para entender o motivo a qual Jesus teve que morrer. E o motivo a qual eu preciso de Deus. Porque é mais fácil me converter quando eu estou passando por luta. Quando eu passo por uma doença, por um problema financeiro. É muito mais fácil a conversão de uma pessoa quando ela está abatida, destruída. Mas e quando está bem? Será que vamos conseguir nos achegar a Deus? Até mesmo nós, como cristãos, buscamos mais a Deus quando nós estamos doentes, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos mal. Mas quando nós estamos bem, será que nós buscamos da mesma intensidade? Será que nós conseguimos buscar a Deus com a mesma vontade? Isso acontece comigo. E o texto me mostra muito quando Paulo se prostra em terra. Quando Paulo vê aquela luz e ele cai. E a voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele percebe que aquele que está falando com ele é maior do que ele. Nós, como ser humano, temos que entender: Deus sempre será maior que nós.
O ser humano como um todo tem que perceber e tem que entender que existe um Deus acima de nós. Um Deus que rege todo esse plano material e espiritual. Um Deus que formou o céu e a terra. Nada foi construído por um acaso. Foi tudo uma ordem direta de Deus. Eu tive a oportunidade de estudar biologia e foi muito interessante, como cristão, na faculdade, podendo compartilhar de alguns temas. Eu tive o prazer de fazer uma disciplina chamada evolucionismo. Foi bom demais. Ah, como eu fiquei feliz. Fiquei muito contente, porque aí eu poderia confrontar meu professor, né? Calar ele em sala, é bom? Vou falar um exemplo. Certa vez ele falando sobre Charles Darwin, sobre a teoria da evolução, que contava os pormenores, e aí eu levanto a mão, peço, professor, posso falar uma coisa? Ele pode, Mateus? Professor, a ciência, quando nós estudamos a fundo a ciência, nós temos vários princípios, várias leis da ciência. E eu queria destacar hoje 3 delas. A primeira é a observação. A segunda, a formulação de hipótese. E a terceira, a experimentação. Darwin afirma em sua teoria da evolução que a evolução ela é tão lenta, tão lenta, tão lenta que não pode ser observada. E Charles Darwin fala que não pode ser observada. E se não pode ser observada, cujo a terceira lei é a observação, então isso não é ciência. E se não é ciência, é apenas uma teoria. E se essa teoria não está de acordo com as leis da ciência, eu não preciso estudar essa matéria. A sala ficou assim, calada. Aí um amigo meu que era cristão, ele... Eu ganhei um discurso. Eu ganhei um debate. Mas, com certeza, eu perdi a oportunidade de evangelizar meu professor. Ele conhecia a ciência. Eu poderia usar várias formas de falar. A evolução, tá legal. Mas eu poderia utilizar aquilo que eu conheço de ciência com aquilo que a Bíblia me instrui acerca da criação e ter um diálogo muito mais aproveitoso com ele. E poder mostrar para ele um Deus criador do céu e da terra. Ele tinha muito conhecimento. Tirei 8 na disciplina, tá? Tirei 8. Mas eu perdi a oportunidade de evangelizá-lo. Jovem, muito impulsivo. Enfim, hoje não faria a mesma coisa. Graças a Deus. Mas o ser humano precisa reconhecer, precisa se humilhar, precisa ser humilde o suficiente para entender que nós não somos nada. Mesmo que eu tenha conquistado tudo, mesmo que você hoje aqui conquiste tudo quanto você planejou, tenha o carro que você sonhou, a casa que você sonhou, construiu a família que você quis, que você planejou, mas se de fato não se arrepender, nada disso vai valer a pena. Porque a palavra de Deus, em Marcos 8:36 diz: por que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Paulo era tudo isso. Conquistou muitas coisas. Era esse touro indomável, como Hernandes Dias Lopes fala em seu livro. Mas esse touro precisou se submeter à vontade de Deus. E esse é o primeiro ponto que o ser humano precisa para ser salvo. É entender que existe um Deus acima de nós. O segundo ponto nessa noite,
A salvação, ela é imediata à conversão. Posso ouvir um amém? Sabe por quê, queridos? Hoje eu fiquei maravilhado. Quem não veio para a escola bíblica, de fato, perdeu algo maravilhoso de Deus. O pastor Natan, hoje, compartilhou conosco um pouco mais acerca da salvação. E é muito importante que nós cristãos venhamos entender que nós somos salvos imediatamente quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando com o nosso lábio professamos e com o nosso coração nós entendemos que Cristo, Ele é suficiente para me salvar. E como eu posso extrair do texto essa ideia, é que quando Saulo, prostrado ao chão, pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Logo em seguida, Saulo fala: Senhor, o que queres que eu faça? Conversão. Quem tem carteira de habilitação, Marcos tirou agora. Convergir, mudar de direção. Saulo, ele vinha com uma ganha tremenda para exterminar os cristãos, caçar aquele povo, aquela seita, caçar e prender, quer homem ou quer mulher, não importa quem seja, ele só queria destruir mais um vento de doutrina falsa. Esse era o pensamento de Paulo. Mas no exato momento que ele tem um encontro genuíno com Cristo, as coisas mudam. Nesse momento ele se converte e muda de direção. E pede ao Senhor a direção. Ele quer ser mais um que toma o conselho de Jesus para as suas vidas. Ele não é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Então Paulo pede conselho de Jesus. O que queres que eu faça? E nesse exato momento, Paulo se converte e é salvo. Aí agora eu quero te perguntar nessa noite: salvo de quê? Às vezes nós falamos tanto de salvação, salvação, você precisa ser salvo. Mas salvo de quê? Eu estou muito feliz com o que a nossa igreja hoje vive, o tempo que ela está vivendo. Hoje o pastor declarou assim abertamente que ele achou o seu ministério. Ele vai pregar aí sempre o máximo que ele puder sobre a graça. Favor imerecido, a salvação pela graça, salvo pela graça de Deus. Isso é maravilhoso. Porque o ser humano não consegue desfrutar de ser salvo, porque ainda não entendeu do que foi salvo. E aí eu vou perguntar mais uma vez, você chato, salvo de quê? O pastor já comentou algumas coisas sobre isso, tem até um livro que ele gosta. Mas sim, nós, seres humanos, fomos salvos, escute bem, algo forte, algo que possa te deixar com medo, ou algo que possa te deixar espantado. Mas nós fomos salvos da ira de Deus. Foi disso que nós fomos salvos. Como assim, Mateus? Adão pecou? Deus deu uma ordem direta para Adão. Adão, desse fruto, tu não pode comer. E como nós sabemos, Adão desobedeceu. E comeu do fruto do bem e do mal. E por isso hoje nós somos conhecedores do bem e do mal. O pecado de Adão, o pecado da desobediência foi imputado no ser humano. Como assim, Mateus? Sim, por intermédio de Adão, pela sua falha, toda a humanidade
foi condenada. E por esse pecado que originou todos os demais pecados. Se Adão não tivesse desobedecido a Deus, a promiscuidade do ser humano não teria se agravado até os dias de hoje. Nós não conheceríamos o que era o pecado, nós não conheceríamos o que é a depravação da humanidade. O ser humano é mau. O ser humano é perverso. O ser humano, quando ele quer, ele pode ser a pior das criaturas. Eu tenho alguns cães em casa. Eu tenho uma cadelinha lá que ela não pode ver um bicho se mexer, que ela vai lá e mata. Mas eu tenho um outro que é maior do que ele e nem se preocupa. Mas o ser humano, quando ele quer, ele faz atrocidades. E foi devido a esse pecado, o pecado original de Adão. E é desse pecado que nós somos salvos. Posso falar algo aqui que pode te deixar um pouco surpreso? Mas o pecado que você comete, às vezes, que é um deslize na vida do crente, certo? É um deslize na vida do crente. Porque aquele que fala que não tem pecado, esse já está pecando. Mas você não foi salvo por esses pecados que você cometeu. Mas você foi salvo do pecado original de Adão, que foi imputado na sua vida. Por quê? Porque é apenas uma consequência. Tudo que nós passamos, Sodoma e Gomorra, destruição, foi consequência ao pecado de Adão. O próprio assassinato de um dos seus filhos foi consequência ao pecado de Adão. Só que Deus ele é tão misericordioso com a humanidade que Ele colocou em prática o seu plano redentor em Cristo Jesus, que veio ao mundo, nasceu como homem, sofreu as dores como homem. Somente Jesus poderia pagar o meu e o seu pecado. Somente através de Jesus, que cumpria todos os pré-requisitos para pagar o nosso pecado perante a Deus, assim Ele cumpriu. E foi por intermédio dele. Mais uma vez, o ser humano precisa reconhecer que ele não pode fazer nada. Nada. Para ser salvo. Eu não posso fazer nada. Porque a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E somente por intermédio de Jesus, o ser humano pode ser salvo, quando reconhece a Cristo. E Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. Aquele que não crê em Jesus e não reconhece Jesus como o seu Senhor e Salvador, passará pelo julgamento, e esse sim será condenado. Mas graças a Deus nós não vamos passar por isso, amém? Amém. Amém. Porque maldito é o homem cair na mão de Deus vivo. Morte eterna, lago de fogo, tudo isso que nós ouvimos, todas essas pregações de medo, sim, vai acontecer tudo isso para aqueles que não se arrependerem. Mas graças a Deus, para nós que somos salvos, a morte vai ser simplesmente mais uma etapa, uma porta para que podemos acessar os céus. Amém? E último ponto nessa noite, a santificação procede à conversão. Aí sim, queridos, nós temos, digamos, um papel muito insignificante na santificação.
Nós não podemos nos santificar, somente Deus. Mas nós temos aquele pequeno ponto. Eu preciso buscar a santificação. E a busca da santificação, de fato, ele é talvez uma demonstração que uma pessoa se converteu. Paulo, no exato momento que ele se converteu, que ele se decidiu em seguir a Cristo, ele mudou totalmente de direção. Se você continuar lendo os versículos posteriores à conversão de Paulo, você percebe que ele ora durante 3 dias sem comer, sem beber, ficou jejuando, até que um homem chamado Ananias vai até ele e, impondo-lhe as mãos, ele torna a ver. Mas ele estava orando durante esses 3 dias. E ainda ficou mais alguns dias com os discípulos em Damasco. Ouso dizer, estava se alimentando. Só que algo muito importante. Após essa cura de Paulo ou de Saulo, ele começa a pregar o evangelho. Aquele que era perseguidor se torna perseguido. Só que tem algo muito importante nesse texto. Eu falei muito Paulo, mas se você percebe, aqui fala Saulo. Não é não? E agora? O que aconteceu aqui? Eu queria deixar no final mesmo essa curiosidade acerca de Saulo, porque nós sabemos que Deus, ele tinha o hábito de mudar os nomes lá no Antigo Testamento. E que os nomes, eles tinham sempre um significado. Por exemplo, Abrão, um grande pai. Até irônico, mas um grande pai. E Abraão, pai de muitos. Jacó, Israel, Sarai, Sara. Quando eles conquistavam alguma coisa, o seu nome era mudado. E Deus assim mudava o nome deles. Mas nesse caso, não houve uma mudança no nome de Saulo para Paulo após a conversão. O que mudou foi a mente de Saulo, que outrora perseguidor, religioso, se transformou em uma mente purificada. A mudança de mente de Saulo, que de fato é a ênfase aqui. Saulo era um nome hebreu, como ele era conhecido dentre o povo hebreu. E Paulo, por ele ter uma dupla cidadania, certo? Ele era conhecido como Paulo em meio aos romanos. Essa é a grande questão de Paulo. Tem até uma música que fala que como Deus mudou o nome de Paulo quando converteu. Não. O que mudou foi a sua mente. Foi uma mudança na sua mente, foi a metanoia, quando Paulo se converte ao cristianismo. Então, a santificação, ele é uma busca para o crente. Quando a busca pela santificação se torna um fardo para o crente, alguma coisa está errada. Porque orar não pode ser um fardo para nós. Ler a palavra não pode ser um fardo para nós. Estar em comunhão com os irmãos na igreja não pode ser um fardo para nós. Porque nos parecermos mais com Cristo, fazermos a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, esse é o desejo do ser humano que é convertido, que é salvo. Lógico que quando nós nos convertemos, eu não tive essa experiência, por ter nascido no Evangelho, mas geralmente eu vejo a minha esposa, que não nasceu em um berço cristão, ela queria saber de pregar para todo mundo, de converter todo mundo, de anunciar as boas novas e aquele afoito, aquela vontade de fazer tudo. Isso vai se esfriando, sim, é natural. Inclusive nós estudamos isso na quarta-feira.
Isso é natural. Mas a busca pelo aperfeiçoamento, de sermos mais parecidos com Cristo, isso tem que permanecer em nossas vidas até Jesus voltar. Porque essa é uma evidência de que nós fomos salvos, de que nós nos convertemos. Para concluir, quero ressaltar que Paulo, mesmo com todo o conhecimento que tinha, todo o poder que tinha, e mesmo achando que estava fazendo as coisas certas, percebeu que precisava de Deus e mudou o seu modo de pensar e se tornou o maior líder do cristianismo. Para aqueles que ainda não tomaram a decisão por Cristo, ainda há tempo. Para aqueles que já se decidiram, que persevere, que a perseverança dos salvos seja uma evidência em nós. Amém? Pode ficar sentado, eu gostaria de orar com você.